Quando a gente vai ver quais são as dores mais relatadas pelas pessoas, a gente de cara vai lembrar dor de dente, dor do parto e dor renal. Nós dispomos, por exemplo, de microscópio óptico, né? Que são poucas clínicas na cidade que tem. Fazer estética bem feito não é para todos, não é para todos os profissionais. Mas de tudo que eu fiz, eu trabalhei muito, mas de tudo que eu fiz, o que deixou ele mais feliz foi o clareamento no final. Imagino. Sabe? Porque, de fato, o processo nem todo mundo quer. Olha, eu vejo gente com dentes saudáveis, belos, naturalmente, mas que quer mudança, sabe? Então, a juventude hoje quer estar no topo. Eu costumo dizer que o básico bem feito é melhor do que o perfeito. Olha aí, a gente chegou no 5º episódio do nosso MoraCast, e você aí está no sabadão, e claro que a gente está trazendo para você um podcast diferenciado, onde a gente mostra personalidades de Caruaru e empreendedores que sempre vão trazer alguma coisa importante e interessante para você que está aí. E hoje eu recebo Líbia Maciel. Ela é odontóloga e também é CEO da OdontoRap Caruaru. E ela vai falar um pouquinho da sua trajetória, da sua história, e você vai aprender muito com ela, viu? Líbia Maciel, seja muito bem-vinda. Olá, Moreira. Olá a todos que estão nos ouvindo agora. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E eu espero tirar dúvidas, esclarecer o máximo possível sobre a odontologia, sobre empreender, sobre vida, enfim, sobre tudo. E vai ser muito bom, viu? Doutora Líbia Maciel é a minha doutora, tá certo? Cuida aí dos meus dentes. E claro que eu indico você, que está aí em Caruaru e cidades vizinhas, se você quer uma odontóloga nota 1000, então dê uma passadinha lá na clínica dela, que é muito bacana e vai te atender da melhor forma possível. Mas todo mundo quer, e já sabe a pergunta que eu faço, que é: quem é Líbia Maciel? Joia, Líbia Maciel, né? Eu sou uma pessoa sonhadora, né? Amo o que eu faço, faço por paixão. Então, além de dentista, eu realmente me coloco no lugar ali do paciente, para a gente andar de mãos dadas, né? Juntos. Mas sou mãe de gêmeos, né? Então, assim, nós mulheres somos multifacetadas. Somos mães, somos profissionais. Continuamos estudando muitas vezes, né? Somos enfermeiras, médicas, enfim, sou multifacetada, então, poderia dizer, né? Mas estar na OdontoRap, né, é o que me deixa muito feliz, né? Muito realizada. Tenho um enorme prazer de cuidar de você lá, né? Que confia o seu sorriso a nós, né? A mim, especialmente. E é isso. Que bom. Então, assim, olha, você que... Porque nós viemos de uma safra que tem um certo receio, um certo medo de dentista, até pela fase que nós vivenciamos. Hoje, essa classe, essa década, o pessoal já não tem tanto medo. Mas eu confesso que eu morro de medo, e você sabe muito bem disso. Se tivesse como ter uma anestesia geral e você pudesse mexer na minha boca sem eu nem saber que eu estava ali, quando terminasse, você disse: Moreira, terminou, eu iria adorar. Mas a pergunta também é: hoje, com o advento da tecnologia, que eu sei que teu consultório é super moderno, é um consultório super clean e que deixa a gente muito bem à vontade. Tem a Irailda, Ivanilda, que é muito gente boa também, que deixa a gente bem à vontade e nos trata com muita seriedade, além de você. Como é que os clientes chegam a teu consultório e como é que você trata o medo que eles têm do dentista? Primeiro, deixa eu confessar uma coisa. Eu tenho medo de dentista. Não acredito. Juro. Eu tenho medo, sempre tive medo de dentista. Então, quando eu era pequena, eu tinha uma prima dentista, na verdade, prima da minha mãe, que quando ela chegava e dizia: quando você vai lá? Eu queria dizer assim: nunca, eu não vou. Então, eu sempre escovei muito meus dentes para que eu não precisasse tanto de dentista. Entendi. Porque todos nós precisamos ir, uma vez ou outra, a gente tem que estar no consultório. Então, eu entendo o medo do paciente. Às vezes ele faz: eu tenho medo. Eu digo: eu sei, eu acredito no seu medo, porque
às vezes, tem pessoas que dizem, invenção, não tá doendo não, olha menina, abra a boca. Não, isso aí não tá incomodando, mas pode não estar incomodando ali realmente o procedimento, mas todo o processo, ele mexe emocionalmente com você, né? Você sair de casa, você fica na expectativa, você acredita que vai doer, né? É mesmo que eu fique dizendo, vou te dar um beliscão, então você vai estar acreditando naquilo. Porém, hoje, nós temos muito o que fazer pelo paciente, tanto na questão da prevenção, para que ele não chegue a casos mais graves e não sofra com dor de dente, né? Como também no próprio atendimento, com as anestesias, com sedações, né? Com tranquilizante, com uma conversa, com uma consulta de aconselhamento, um momento que a gente conversa. Então, eu entendo o medo, porque eu me coloco muito no lugar do paciente e respeito muito isso, porque o medo é incrível. Tem gente que tem tanto medo de sentir dor que prefere a anestesia. E tem gente que tem tanto medo de sentir qualquer dor que não quer anestesia. Nossa! Então, assim, sempre eu pergunto ao paciente, você prefere com, você prefere sem? Mesmo eu vendo que tem situações que são muito pequenas, que talvez não precisasse, mas ele sente, então vamos respeitar aquilo. Então, me coloco muito no lugar do paciente e eu acredito que tenha medo mesmo, porque eu também tenho. Então, quer dizer, doutora, que, assim, o que a gente passa naquela cadeirinha mágica, tudo mais, potencializa-se muito mais na questão psíquica. Por quê? Tem gente que tem sensibilidade à flor da pele e tem outros que não tem tanta sensibilidade e aguenta a dor. Exatamente. E avaliar dor é uma das coisas mais difíceis para qualquer clínico. Porque o limiar de dor, ele varia muito de pessoa para pessoa. É tanto que você vê assim, como aquela pessoa é forte, olha isso. De fato, né? Minha avó disse que teve 6 filhos normal e que não incomodou. Não foi ruim, não foi desconfortável, besteira. Já tem outras pessoas que dizem que é horrível, né? Sim. Então, assim, quando a gente vai ver quais são as dores mais relatadas pelas pessoas, a gente de cara vai lembrar dor de dente, dor do parto e dor renal. São essas dores Verdade. que são, né? E aí, para a gente entender esse limiar de dor, a gente precisa trabalhar de maneira muito individualizada. Porque o que é uma grande dor para um, não é uma grande dor para outro. Então, a gente precisa entender o contexto, a gente precisa trabalhar o contexto e trabalhar a relação de confiança. Porque, por muitas vezes, eu gosto muito de trabalhar com música. Você sabe disso, Sim. né? Eu gosto de trabalhar com música, gosto de colocar ali, porque eu acho que descontrai um pouco o ambiente, aquele momento. Se for uma música que agrade ao paciente ainda, melhor. Eu sempre gosto de perguntar, o que é que você gosta de ouvir? Vamos... Flashback. Ela bota lá a timeline flashback. Flashback. Vamos ouvir flashback. E assim, eu já conheci vários artistas que eu nem conhecia por indicação de paciente. Vamos ouvir isso, vamos ouvir aquilo. Quando é uma criança, eu já puxo uma música infantil para tornar aquele ambiente um tanto mais agradável, mesmo sem ele saber que aquele ambiente está sendo pensado dessa forma, né? Porque quando eu boto uma musicazinha infantil, uma galinha pintadinha, uma musicazinha assim, a criança já está no mundo dela por ali, né? E aí, falando de medo, eu posso falar em criança também, porque às vezes tem pais que chegam lá com a criança e diz assim, doutora, eu queria fazer tudo de uma vez, pode? Eu digo, olha, até pode se tiver sedação. Eu, Líbia, não trabalho com sedação, mas existem odontopediatras que trabalham, posso indicar. Porém, deixa eu te dizer uma coisa, mãe. A gente precisa de mais do que 1 ou 2 consultas. Porque na hora que se instala 10 cáries, 12 cáries na boca de um paciente, mirim desse, resolvido o problema das cáries, não resolveu a questão a longo prazo, só a curto. Entendi. Por quê? Porque a gente precisa conversar, educar. Então, as consultas, muitas vezes, de conversa, ela precisa acontecer para que a gente trabalhe a parte educativa, a consciência da família. Então, muitas vezes, com paciente, criança e adolescente, eu digo, olha, venha, vamos saber o que é que come. Se sabe escovar direito os dentes, traga a escova de dente. Vamos observar, vamos conversar com a família, como é que estão os hábitos de família, de alimentação, porque muitas vezes
come errado ou em hora inadequada, não faz a higiene completa, não faz os pais, não faz a criança, porque tudo acaba sendo um reflexo. Então, eu posso muito bem remover a cárie. E aí eu digo que isso é procedimento. Tratamento, não. Tratamento é quando eu quero, como um todo, resolver o problema da cárie, mas lhe ver a longo prazo de tal forma que você trabalhe sua educação de higiene bucal, a conscientização no seu filho, para que ele chegue aos 20, aos 30, aos 40 anos com o hábito de usar o fio dental, de escovar os dentes e de não sofrer. Hoje mesmo eu atendi um adolescente de manhã que ele estava com muito medo. E aí eu falei para ele, deixa eu te contar um segredo. E ele ficou prestando atenção. Eu disse, para tu não vir mais aqui, a partir de agora, escova teu dente, passa o fio dental. Ele esperava uma coisa bem diferente. Eu disse, eu digo a todos os meus pacientes todos os dias. Então, é como você ir dormir e não rezar. Eu digo, do jeito que você reza, você escova o dente, você usa o fio dental. São coisas necessárias que cuidam de mente, né? No caso da oração, e de corpo. Então, você precisa, de fato, fazer isso. Então, quer dizer que você está afirmando que uma boa saúde bucal ela tem que partir da família. Também, da família. É difícil você ver uma criança, por si só, ter a ideia, eu vou escovar meu dente, e a família não escovar. Não. E aí, falando da família e de hábitos, também me faz lembrar de situações como, não sei se você já ouviu falar sobre bruxismo. Sim. Né? Então, para quem nunca ouviu falar, o bruxismo ele é um hábito parafuncional onde crianças e pessoas adultas têm de ranger os dentes ou de fazer um apertamento. Range muito. E às vezes não, eu digo muitas vezes eu sou procurada por pais para tratar aquilo. Doutor, ele está rangindo, eu já dei remédio de verme, já fiz milhões de coisas. Como é isso? Como é que a gente pode fazer? E aí a gente vai trabalhar. É outra coisa que eu digo, não posso trabalhar com você em sessão única, não posso trabalhar com você dizendo que uma placa mio-relaxante é o seu único tratamento, como eu vejo muitas vezes os pacientes chegarem com uma placa que é desconfortável, que não usa e que não traz resultado. Quando a gente precisa somar, a gente precisa ver o porquê. Porque na literatura o que mais se associa é com as questões emocionais. Nossa. Né? E a gente vê hoje uma sociedade muito estressada, Sim. Uma sociedade hoje muito acelerada no seu processo, né? No seu processo de família. Então, a gente vai trabalhar contexto. Então, a gente vai ver como é o sono dessa criança, desse adolescente ou desse adulto. À noite, dorme bem? Usa muito celular antes de dormir? Como é que está sua rotina com a família? Então, eu já peguei situações bem diferentes e que a gente consegue trazer qualidade para aquilo ali. E muitas vezes controle. Eu digo, essa criança está ansiosa, bota no esporte. Vamos fazer o que é que ele gosta de fazer? Ele gosta de nadar, gosta de jogar. Vamos estimular isso porque talvez ficar em casa na frente de tela estresse muito mais. O pai chega já estressado, já é tudo correndo porque tem que deixar em colégio. Quando volta, janta todo mundo ali naquela agonia, já é hora de dormir, as famílias não têm mais tempo de diálogo. E aí, isso repercute como um todo. Então, no pós-pandemia, o que eu mais atendi foi casos de bruxismo, tensão, apertamento. Por quê? Porque todo mundo, até quem não teve Covid, estava tenso, né? Sim. Então, muita gente chegava com dor de cabeça tensional, por exemplo. De tanto apertar, de fazer apertamento dentário, a gente percebia que tinha aquelas dores. E aí, como é que a gente vai tratar isso? Então, a gente hoje dispõe de fisioterapias, tem uma série de coisas que a gente pode avaliar e pode auxiliar o paciente. Eu digo, teve já clientes que eu digo, vou te entregar a plaquinha mio-relaxante, mas não some. Porque precisa voltar. A gente vai ajustar esses toques dentários de tal forma que deixa mais suave. E por que a gente usa placa? A gente usa aquela placa para liberar aquele dente, porque tem gente que range tanto que quebra as pontas dos dentes, sabe? Desgasta a ponto de ficar pequenininhos. Então, é muito sério, né? E a gente precisa ver como um todo. Às vezes tem paciente que precisa de medicação para tranquilizar mais, tem outros que não, mas que a gente consegue um controle muito bom. Então,
A gente pegou o bonde de um assunto entrando em outro, mas por quê? Porque hoje a gente encontra muito isso também dentro do consultório. Então, eu digo que a odontologia evoluiu bastante e a gente tem que trabalhar como um todo. A gente trabalha a criança, a gente trabalha o adolescente e o adulto, mas a gente tem que entender onde ele está e como a gente pode fazer para que o hábito ele permaneça. Assim como uma dieta, né? Que é o mais importante, né, doutora? É o mais importante. Entendi. Hoje, o paciente ou quem está assistindo a gente, o MoraCast, o que é que ele vai encontrar lá na OdontoRap? O que é que você oferece para o teu paciente, para o teu cliente? Então, nós da OdontoRap, a gente preza por um atendimento diferenciado, né? Diferenciado no planejamento, né? Como eu falei inicialmente, a gente não faz procedimento, a gente busca fazer tratamento. Uhum. E abraçar o tratamento como um todo. Então, quando ele chega na clínica, a gente vai planejar, anotar o que o paciente precisa, estudar. Tem pacientes que eu não consigo atender na primeira consulta, por exemplo. A gente precisa, de fato, avaliar individualmente. Então, o paciente, ele é visto muito detalhado. Com o quê? Com todos os recursos que nós fizemos questão de investir para a clínica, principalmente na área da tecnologia. Então, se o paciente precisa de um tratamento de canal, nós dispomos, por exemplo, de microscópio óptico, né? Que são poucas clínicas na cidade que têm. Então, a OdontoRap, ela se diferencia por ter um microscópio. Ah, doutora, e para que um microscópio numa clínica odontológica? Então, o microscópio, ele me dá o quê? Amplia muito a visão, em até 40 vezes mais o meu campo de visão. Então, se eu vou fazer um canal de um paciente e, de repente, tem uma calcificação naquela entrada do canal, se tem uma trinca, se tem um instrumento fraturado. Então, as dificuldades que possam acontecer com o microscópio eu vejo muito melhor. Desobturar um canal, visualizar aquilo ali, é muito mais ampla essa visão e, consequentemente, aquilo que a gente vê, a gente trata muito melhor do que o que a gente não vê. Por quê? Porque tratamento de canal, a gente é no escuro, vamos dizer assim, né? A gente não vê, a gente vê através de imagens radiográficas, tomográficas. A gente tem o recurso do microscópio, né? Mas ainda a gente não consegue ver como uma restauração, né? Que a gente terminou, o paciente já viu e você está vendo ali externamente, né? Então, a gente tem o microscópio, a gente tem raio-x digital, que já não perde tanto tempo revelando. A gente consegue aplicar contrastes, ver se tem ali lesão inflamatória. Então, assim, a gente preza muito pela tecnologia, né? Aparelhos mecanizados, já não faz tanta coisa manual. Então, tudo isso vem para somar para que a OdontoRap ofereça sempre os melhores serviços aos nossos pacientes. Eu visitei e conheci a minha amiga Líbia porque nós também somos amigos do esposo dela, para qual eu mando um abraço bem especial, que é o Hernani, também que está à frente aí da OdontoRap. Mas o que me chamou a atenção em você é que você é uma médica que é tudo isso e um pouquinho mais. É a tua atenção, é o cuidado que você tem com o paciente e não é quantidade, é a qualidade que tu preza pelo teu atendimento. Quando eu fui lá, que você me atendeu de uma forma muito ímpar e teve uma atenção muito bacana, porque eu sou um cara extremamente medroso, e quem não é, né? Com relação a dentista. Mas tudo que traz de comodismo para a gente naquele momento é benéfico, porque eu estava naquela cadeira sua e ali mesmo você fez esse negócio que você disse, com o equipamento do raio-x, tudo muito próximo, a gente não se mexe, ali você tratando e dirigindo da melhor forma possível e deixando a gente... E ouvindo música. Ouvindo música, flashback, ou então, ora... Moreira, o que é que você quer escutar? Eu quero escutar meu podcast, então bota o podcast, Foi. né? E eu fico também assistindo o podcast. Mas o interessante de tudo isso é a atenção e a qualidade do atendimento que você dá. Porém, com esse aparato todo de tecnologia que você tem da OdontoRap, como você já respondeu, mas vamos prolongar um pouquinho mais para as pessoas perderem um pouco do medo. Essa tecnologia, ela ajuda e evita erros gravíssimos, né, Líbia? Sim, ajuda por demais.
né? Porque, por exemplo, com o microscópio, se eu te indico um canal e ali eu já vejo uma trinca, não tem por que a gente seguir. Entendi. Muita gente diz assim, faço canal nada, eu fiz um e perdi meu dente. Eu fiz um e perdi meu dente. Eu digo, por que perdeu? Será que realmente foi isso? Então, a tecnologia, ela nos facilita demais o trabalho, sabe? Hoje, quando eu olho para trás, eu disse, ainda bem que quando eu comecei, eu não testei como era com o microscópio, porque hoje eu não me vejo mais sem, por exemplo, para um retratamento. Nossa, quando a gente coloca os olhos assim, a gente vê exatamente as paredes que ainda tem material aderido. Nossa. E quando você não dispõe de um microscópio para ver onde tem aquele material, você não limpou aquela região, você não está vendo bem. Então, você está usando, mas imagine você passar um instrumento em algo muito folgado, né? Tocar todas as paredes. Então, por isso, a gente consegue trazer muito mais eficácia no que a gente se propõe a entregar ao paciente pela tecnologia, né? A gente olha ali, então já está na mão, a gente já oferta muito mais ao paciente do que se não tivesse. Então, é muito bom. Hoje, a Odontorrap tem você, Líbia Maciel, e tem mais parceiros que também atendem, porque você não dá conta de tanta gente, né? Isso, porque nós temos um atendimento multidisciplinar. Então, nós temos doutora Gabriela, que também trabalha com a parte de canal junto comigo. Doutor Tiago, que também faz a parte de estética de porcelanas. A gente tem doutora Elaine Viana com ortodontia. Então, a gente tem uma equipe que chega para somar e chega com o mesmo compromisso, o mesmo comprometimento de entrega para o nosso paciente. Quando você diz assim, que realmente a gente individualiza, eu costumo dizer assim, a gente não tem interesse de quantidade, de verdade. E muitas vezes, vamos agora falar de ortodontia, né? Que ortodontia, o paciente bota o aparelho e não volta, some, não vem uma manutenção, vem outra. Às vezes a gente manda uma mensagem, você realmente tem interesse de continuar? Porque se a gente não liga para o nosso paciente, a gente está fazendo uma propaganda negativa da gente mesmo, Sim. né? Precisa voltar, precisa vir. É perigoso você ficar com o aparelho sem estar fazendo a manutenção como deveria. Então, a gente tem todo um cuidado, isso de uma maneira multidisciplinar, tanto eu, Líbia, mas os colegas que atuam com a gente, exatamente por isso, né? Porque a nossa equipe realmente ela é comprometida com essa entrega que seja a melhor para aquele paciente. Então, é muito difícil você errar, porque assim, a gente sabe que hoje a tecnologia está muito avançada com relação ao tratamento de canal. Mas para quem deseja fazer aquelas facetas dentais, né? Como que funciona isso? Como que é hoje que está esse tratamento e se você indica? Então, as facetas ou as lentes de contato, como são bem amplamente conhecidas, são excelentes recursos odontológicos estéticos. Maravilha. Traz excelentes resultados, principalmente quando o paciente ele quer alteração de forma, alteração de cor, ele não está satisfeito com aquele sorriso. Porém, eu gosto sempre de fazer essa ressalva para o nosso paciente de que nem tudo é para todo mundo. Uhum. Todo mundo hoje quer estar muito parecido, muito igual. E, particularmente, os sorrisos individualizados, eu acho muito mais charmoso do que todo mundo muito igual, né? Agora, se você tem muitas restaurações nos dentes da frente, restaurações essas que você pode observar, que muita gente tem restaurações manchadas, acinzentadas, que ri de longe, você já vê que é um material ali. Por quê? Fazer estética bem feito não é para todos. Não é para todos os profissionais. A gente realmente precisa ir para um profissional especializado em estética para te fazer uma entrega de cor adequada, com durabilidade, que não fique acinzentado, que não fique amarelado. Então, quando você tem um dente muito comprometido, a faceta vai ficar maravilhoso, né? A lente vai ficar legal também. Agora, precisa hoje também, eu costumo dizer isso, eu vejo gente com os dentes saudáveis, belos, naturalmente, mas que quer mudança, sabe? Então, a juventude hoje quer estar no topo da beleza. E eu respeito. Se é tua vontade, faça. É um recurso a mais. Porque a gente vai ter as cerâmicas aí de boa qualidade, um profissional bem capacitado vai fazer essa entrega. Então, aqui na clínica, a gente tem o Dr. Tiago, né? Tiago Macário,
que é um excelente profissional e que faz isso como ninguém. E aí, quando a gente precisa, a gente indica para ele, ele vem, faz todo o procedimento e fica show, fica lindíssimo. O que eu perguntei porque tem tanta gente que você mesmo disse, tem um sorriso tão bonito e bota as lentes de contato e fica uma coisa tão artificial que a gente de longe já vê que, né, muda o sorriso, fica uma coisa tão desnecessário, mas que o momento exige isso, né? Eles acham muito bonito e muito maravilhoso. Mas ainda assim, nas lentes dentais, é verdade que precisa desgastar o dente para colocar a lente? É isso? Então, a lente, ela é bem mais fininha do que, por exemplo, uma faceta, né? Por ela ser bem fininha, ela praticamente leva pouco desgaste. Eu não diria nenhum, porque ainda tem um pouco de desgaste. Então, é verdade, sim, que precisa desgastar dentes para poder encaixar de maneira mais perfeita aquela lente, né? Isso no futuro, de certa maneira, prejudica a dentição? Todos os pacientes que usam lentes ou fazem facetas, como os pacientes convencionais com dentes naturais, eles precisam passar por um procedimento de limpeza, de cuidado anual. E quem usa lentes e facetas, eles precisam ter um cuidado a mais. Precisa a gente fazer um acabamento, um polimento melhor, tá sempre de olho naquela linha de adesão. De fato, precisa. Porque desgastou o dente, assim, né, assim como as restaurações precisam ser acompanhadas a longo prazo, essas facetas e lentes de contato também precisam. E hoje, essa questão do advento dos aparelhos, aparelhos transparentes, que antes eram aqueles de ferro, o que é que a senhora diz a respeito desses tratamentos novos que está chegando aí? Olha, são excelentes, né? São os alinhadores, a gente chama os alinhadores invisíveis. Então, assim, tem inúmeras vantagens. Estético, né? Você não precisa estar colando o material, aqueles brackets metálicos na frente dos dentes, não fica te espetando durante o tratamento, às vezes espeta, solta um bracket, né? Nada disso. Você pode remover para escovar melhor os dentes, para usar o fio dental, então são muitas vantagens. A desvantagem é que a gente tem que contar com o uso do paciente. Ele não pode ser relaxado, ele não pode esquecer de usar, ele tem que ter compromisso com aquele uso para que não haja alteração, nem demore muito mais o tratamento dele. Não pode perder. Então, assim, pode todo mundo usar, é excelente, traz excelentes resultados, porém, precisa ser bem planejado. Por exemplo, um adolescente eu já não gosto de indicar. E qual é o grande diferencial de um alinhador? Que todo o planejamento ele é digital. Então, a gente precisa solicitar ao paciente um escaneamento da arcada dentária, superior e inferior. Também com os dentes em oclusão, como a gente chama, né? Encaixadinho. E isso vai para um software no computador. Então, é tudo digital. Nesse software, a gente tem um dentista que manipula esse movimento dentário de acordo com que a parte da biologia, com o movimento biológico é permitido, porque no computador eu posso pegar seu dente de um mês para o outro e envergar ele para frente totalmente, né? Mas será que seu organismo vai suportar aquele movimento? Então, a gente, baseado na literatura, faz os movimentos, né? Aquela força. A gente já sabe no primeiro dia quantos alinhadores você vai usar. A gente já imprime seu tratamento por completo. Então, Moreira vai usar 20 alinhadores para corrigir os dentes dele. Então, quando você fechar o plano de tratamento com a gente mostra um vídeo. Moreira, vai ficar assim, tá aprovado, doutora. Pronto. Então, a gente libera no sistema e a empresa manda pra gente todos os alinhadores já impressos, do primeiro ao último. Então, você já sabe quando você vai terminar. Caramba. Então, tem muitas vantagens, porque a primeira coisa que quem bota aparelho ortodôntico é quando é que eu vou tirar? Sim. Quando é que vai terminar? Você sabe se eu fico 1 ano, se eu fico 2, se eu fico 3, né? Então, com esse tipo de alinhador, além de estético, a gente tem uma previsibilidade bem clara, né? E aí, a gente já sabe no planejamento o que vai fazer. Às vezes, tem paciente que, doutora, eu vou viajar e eu não posso vir nessa data. A gente libera mais alinhadores, já que a gente já está com o kit ali, Agora, você não precisa vir com 30, venha com 45 dias, venha com 60 dias. Acontece. Então, a gente recebe muito pacientes com demanda para alinhador,
principalmente as pessoas que são mais ocupadas, por incrível que pareça, né? Assim, que trabalham muito, ou que estudam muito e que não dá para vir, que não quer nada aperreando, não quer nada cortando. Então, assim, é uma grande vantagem e que, em algumas situações, a gente precisa também, muitas vezes, refinar, como a gente chama, sabe? Refinar aquele tratamento. Você usou o aparelho, mas agora eu preciso dar uma melhorada. Ou eu estou vendo aqui que ainda não chegou, vamos refinar o tratamento que a gente faz também. Hoje, doutora Líbia Maciel indica prótese ou implante? Implante. Por quê? Então, o implante, ele é a nossa primeira opção de tratamento. Primeiro, pela independência, né? É algo fixo ali na sua boca, ósseo integrado ao seu organismo. Então, já está implantado na maxila, na mandíbula, o dentezinho ali bem encaixado, liberdade. A gente vê, por exemplo, antigamente, ainda hoje se usa bastante próteses fixas, né? Que pega 2 dentes naturais e liga, cola um ao outro. Já nessa situação eu não gosto muito, mas o implante, ele vai ser sim a primeira opção, sabe? Entendi. A tecnologia também ajuda bastante, né, doutora, com relação a essa questão do implante, porque a gente ouvia dizer que o implante antigamente demorava bastante. Hoje a pessoa pode fazer o implante em 1 hora e já colocar o dente, como a gente vê muito o pessoal falando. Não sei se é verdade. É isso? Então, depende. Depende. Nem todo implante pode receber carga imediata. Porque na hora que a gente coloca, aquele implante vai estar recebendo carga mastigatória, forças na mastigação. Entendi. Então, ele precisa de um tempo para a ósteo integrar. Doutora, como é que você sabe quando é que pode e quando é que não pode? Então, quando a gente vai rosquear aquele parafuso, ele tem, vamos dizer, um torque. Ele tem a gente sente que travou. Chegou. Né? Isso com um aparelho, a gente sabe dizer, esse paciente ele pode fazer carga imediata, esse não pode. Só que a gente pode fazer um provisório ali sem toque, a gente pode... Claro que o paciente não vai ficar faltando dentes porque ele fez um procedimento cirúrgico. Não, existem alternativas para você ficar esteticamente bem. Então, o pessoal que fala que pode é propaganda enganosa, só para o pessoal ir lá e consumir o produto. A gente não pode rotular, não é tudo para todo mundo. Também não é mentira de completo, sabe? Entendi. Tem paciente que pode. E tem paciente que não pode. Então, a gente precisa, de fato, planejar... Procurar só um profissional da área, de verdade. Chegar lá e dizer, você garante que realmente eu vou sair daqui? Garante, então, joia. Porque, assim, você pode sair de lá esteticamente legal, esteticamente satisfeito, mas não tiver ainda com a prótese sobre o implante. Entendi. Ô, doutora, como saber se a gente está cuidando da nossa higiene bucal perfeita com relação ao uso da escova? É força ou delicadeza? Então, força jamais, tá? A nossa escovação, ela deve ser suave. A escova dental, que perguntam muito, qual a melhor escova, doutora? Qual o melhor creme dental? O que é que a literatura mostra? Que a gente precisa desorganizar biofilme. O que é biofilme? Biofilme é aquelas a gente vê assim, aquelas plaquinhas, sabe? Amarelinha, aquela gosminha que fica na superfície do dente, que precisa ser desorganizada, precisa ser removida. Então, para uma boa limpeza, eu preciso apenas de escova e fio dental. Antisséptico, a doutora Líbia, não indico de uso de rotina. Doutora? Não indico. Por que, doutora, você não indica? Porque eu entendo que todos nós temos uma microbiota natural, essa necessária, essa que precisa viver ali em harmonia, do mesmo jeito que meu intestino precisa ter uma microbiota boa, favorável para processar o alimento, minha boca também precisa. E por que toda hora eu vou estar matando os germes ali? Não. O que eu preciso é escovar muito bem meus dentes. É desorganizar aquela formação ali de bactérias, de placa bacteriana, de biofilme na superfície do dente para não ter cárie, ponto. Então, os estudos mostram que quando você escova muito bem seus dentes, a limpeza é promovida pela ação mecânica de escovação. Então, eu preciso escovar, eu preciso de um tempo mínimo de 2 minutos para ter uma boa escovação
E eu preciso de uma escova macia que não machuque minha gengiva. Ponto. Ponto. Ah, qual é a melhor escova? A gente vai ter escova no mercado de R$3 e a gente vai ter escova no mercado de R$60, né? Toda escova é boa. Toda escova é boa, desde que seja macia. Claro que vai ter as mais refinadas, que são muito bem indicadas, que a gente precisa ver o perfil do paciente, o que é que ele precisa. Mas, de uma maneira geral, o importante é que você escove. Macia por quê? Porque eu comparo sempre com a vassoura. Se eu varro minha casa com uma vassoura dura, essa vassoura, ela vai tirar o grosso, mas não vai tirar o fino. Não vai fazer uma limpeza da sua casa como você gostaria. Porém, se você varrer sua casa com uma vassoura macia, de pelos macios, a limpeza ali naqueles cantinhos, aquela poeirinha fina vai sair muito bem. Então, deixa a poeira grossa para o profissional, para o dentista remover. E vai para casa, escova normal, que vai dar certo. Tá chegando um monte de perguntas aí pra gente, né? Porque isso é uma entrevista, né? Um bate-papo que todo mundo tem curiosidade e quer estar com a boca bacana. Até porque muita gente gosta, né? De estar com a boca legal e sem mau hálito. Mas, doutora, com relação ainda à higiene, o creme dental mais indicado é aquele que é abrasível, que promete clarear os dentes, ou o tradicional? Qual o melhor dos dois? Muita gente pergunta sobre creme dental no consultório, né? Então, primeira coisa é que criança tem que usar o creme dental infantil, né? Porque tem uma quantidade muito menor de flúor do que o do adulto. E o adulto, de adulto. Mas aí você chega no supermercado, você vê uma grande variedade de cremes dentais, de géis dentais, que prometem uma infinidade de coisas e que você pode comprar para testar, que você vai ver que no final não lhe trouxe aquele resultado desejado. Por exemplo, eu comprei porque promete clarear meus dentes. Ainda não existe no mercado um creme dental que clareie os seus dentes como a gente no consultório. Uhum. Então, assim, vai auxiliar? Vai. Por quê? Porque ele é muito mais abrasivo. E se você tem manchas ali, por exemplo, de café, de nicotina, né? De quem fuma muito. Enfim, vai dar você vai perceber. Mas um paciente que não tem, ele não vai ver grandes resultados. Então, o que é que eu vejo mais de diferencial nos cremes dentais? Que um pequeno percentual dos nossos pacientes, eles têm mais sensibilidade. Tomam uma coisinha fria só, uma coisinha mais quente. Aí sim, para esse paciente, a gente vai indicar um creme dental para dentes mais sensíveis, né? Que tenha um componente de abrasividade menor. Isso não significa que todo mundo tenha que usar esse, não. Sabe? Mas a gente precisa ver um a um para poder dizer, esse é melhor para você, esse não é. Mas de uma maneira geral, a maioria dos pacientes se dá bem com quase todos os cremes dentais. Não recomendo os para clareamento, para branqueamento, esses que sejam mais agressivos. Não. Procura o teu profissional que é bem melhor. Deixa para o consultório. Doutora, aquelas escovas elétricas, né, que vendem no mercado, que cada uma é mais bonita do que a outra e que promete também coisas absurdas. Funciona? São boas. O que é que eu costumo dizer com relação às escovas elétricas? Eu recomendo muito para pacientes especiais, com dificuldade motora, pessoas com mais idade, que já não consegue fazer aquele movimento tão bem, ou treme, ou tem Alzheimer, enfim, ou é um cuidador que que escova aquele dente. Então, vale muito a pena, sim, investir numa escova elétrica quando se tem a indicação. Mas não acho que é algo necessário para todos. Sabe? Mas é bom, é válido e é indicado, sim. Chegou mais uma pergunta. Por que devo usar o fio dental todo dia, doutora? Então, porque você escova seus dentes todos os dias, 3 vezes ao dia, desorganizando a placa bacteriana, o biofilme, como eu falei. Beleza. Porém, sua escova, ela não consegue penetrar por entre os dentes, né? Quem não já comeu uma carnezinha e ficou presa ali? Ou uma manga? Desse jeito. Escove seu dente e veja se sai. Não sai. Incomoda, né? E fica incomodando. Então, assim, você deve sim usar o fio dental para remoção entre os dentes e evitar que a cárie entre por entre os dentes, né? Que é bastante comum. E aí, eu costumo dizer o seguinte: se você não tem tempo de usar o fio dental, todas as vezes que você escova seu dente, tá na rua, blá, 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 mas assim, antes de dormir, use o fio dental.
antes de dormir, use fio dental. Por que, doutora, antes de dormir? Não pode ser de manhã, não? Não, porque antes de dormir, quando eu durmo, meu fluxo salivar diminui. Todo o nosso organismo, ele entra em stand-by, né? E aí, meu fluxo salivar diminuindo, a autolimpeza da superfície dos dentes também diminui. Ela não vai acontecer tão bem. Então, eu favoreço muito mais ali aquelas regiões mal limpas de uma proliferação ali de cárie, né? De desenvolvimento maior de cárie. Então, o fio dental, pelo menos antes de dormir, deve ser usado sim de rotina. A gente sabe que temos que estar sempre visitando vocês, né? Nem que seja para dizer um oi à doutora, mas é importante também que nós tenhamos na nossa cultura essa prática de visitar o dentista. De 6 meses é o mais indicado? Isso. O ideal seria que a cada 6 meses o paciente voltasse. Não existe um estudo que diga assim, a cada 6 meses... A gente diz muito isso. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa nessa distância, né, nesse tempo, não vai estar tão agravado. A gente tem condições de... É muito mais reversível, né? E a gente consegue também trabalhar a questão do estímulo do cuidar, né? A autoestima. Eu digo muito ao paciente que não é só a gente remover as cáries e que vai devolver sua autoestima. O que você quer é ter um sorriso pleno, é ter um sorriso bonito, é ter um sorriso que você se olha no espelho e diga, eita, tô feliz, é isso mesmo que eu queria. Então, limpei, organizei, não fiz o clareamento, não devolvi a estética, tá faltando alguma coisa. E precisa, sabe, para você estar feliz, você fazer uma selfie com a sua família e você dizer assim, era isso que eu queria, tô satisfeito. Porque eu vejo também que muitas vezes você vem, tem paciente que vem, faz tudinho, mas de tudo que eu fiz, eu trabalhei muito, mas de tudo que eu fiz, o que deixou ele mais feliz foi o clareamento no final. Imagino. Sabe? Porque, de fato, o processo nem todo mundo quer, né? Os pacientes querem o resultado. O processo em si, que é o que a gente senta ali no dia a dia para fazer, a gente não imagina o quanto. Né? É difícil para o paciente e para o profissional. E aí eu costumo dizer que nós, profissionais da odontologia, temos uma alta demanda negativa. Por que uma alta demanda? Porque não nos falta paciente. Porém, muita gente quer o resultado, mas não quer o processo. E pode parar até no meio do caminho. E né? para no meio do caminho. Tem casos que para. Tem paciente que no primeiro diz, vou pagar logo tudo. Por quê? Não, para eu vir. Eu vim. Eu digo, certo, não se preocupe não. E não vem. Mas não vem. Aí tem outros que... Só na minha vida profissional toda, eu só tive um paciente que amava dentista, fez até terapia com psicólogo. Foi, com psicólogo. Eu fiquei até com medo. Pra te deixar em paz. Não, porque ele disse, eu gosto tanto, que ele ia tanto, sem ter nada. Mas ele disse que gostava de ir pro dentista. Meu Deus. Só um. Veja, eu tenho esse tempo todo de farmácia, só um todos louco. esses anos. Não, que gostava, porque é difícil você encontrar alguém que diga, eu amo ir pro dentista. Não, eu amo o resultado, eu quero aquele objetivo e como tudo na vida da gente, né? A gente tem que correr atrás, tem a parte árdua, né? Ô, doutora, eu sempre vejo aquelas pessoas que participam desses programas sensacionalistas e que não têm a dentição perfeita ou falta alguma coisa na sua boca. E quando entrega para eles uma dentição bacana, um sorriso legal, o que se dá, que é a dignidade. E no teu consultório, quando você vê uma pessoa que chegou lá tão cabisbaixo, tão tristinha, tão sem aquela coisa da vida, do vicejo da vida, tudo mais, e você dá a dignidade de volta para elas com um sorriso perfeito e com a boca sanada. Exatamente. Isso traz muita satisfação, né? Traz satisfação para a gente, profissional, de entregar aquilo. E também a gente tem que ter a sensibilidade de perceber o que o paciente veio atrás e o que ele realmente precisa. Porque no decorrer desses anos, eu já vi pacientes usando aparelho ortodôntico quando que... Na verdade, o que ele buscava não era aquilo. É porque ele tinha um sorriso gengival muito grande. Quando sorria, mostrava muita gengiva. Então, precisava mais uma cirurgia, uma plástica gengival, para que quando ele sorrisse os dentes mostrassem, do que mesmo um aparelho ortodôntico, que a gente... eu disse, o que é que está lhe incomodando aqui? Me fala, né? Então, a gente entregar isso para o paciente é muito bom. É muito bom porque a gente consegue realmente devolver, mudar
impactar uma vida, né? Eu digo que a gente precisa impactar vidas através do nosso trabalho. Não é só cárie, né? Não é só procedimento. A gente precisa realmente conseguir devolver aquilo para o paciente. Função mastigatória, né? Como é ruim uma pessoa que não tem os dentes. Olha, eu pego muito paciente com ausência de dente posterior, mordida aqui na frente de topo, quebrando dentes e que não sabe o que é mastigar plenamente mais. Imagina, você engole um alimento mal mastigado, digere, a digestão já não é tão plena, então vai interferir também no processo de digestão, na absorção dos nutrientes. Então, mexe com você como um todo. Muitas vezes você vai lá, você não tem essa consciência. Então, essa conversa precisa acontecer para você entender. E eu já tive pacientes que eu passei 2, 3 sessões para que o paciente processasse isso. Ó, não, mas eu só quero fazer isso aqui, mas eu não consigo. Se eu restaurar isso aqui, vai quebrar. Porque está faltando dente aqui. Então, vamos devolver dente posterior para a gente proteger os da frente, já que nossa mastigação, ó, se eu tenho dente aqui atrás, ó, eu protejo os da frente. Se eu não tenho, eu bato aqui na frente e quebro meus dentes. Então, aí a gente vai com um jeitinho e vai... E aí, quando ele vê o resultado, ele faz, eu não sabia que eu precisava disso. Mas muda de vida. Eu digo, ó, vou lhe rejuvenescer 10 anos. Vou já criar um crédito aí com você e com Deus. Com a internet, todo mundo quer ser doutor, né? Aí, pois é, quando vão fazer canal e diz assim, doutora, a senhora vai matar meu dente, é? Eu digo, Deus me livre, eu não mato nada nem ninguém. É uma dívida muito alta para mim. A gente só trata. Só trata. Ô, doutor, então, é aquela coisa que o pessoal realmente sempre diz, é uma verdade, a saúde começa pela boca e a gente tem que estar com a dentição bacana para também ingerir os alimentos e mastigar eles corretamente. Mas, dentro dessa alimentação, doce, estraga os dentes ou é mito? Então, eu vou responder como eu respondo lá para as minhas crianças. Pode comer chocolate, doce, de dar dor de barriga. Desde que escove os dentes. Entende? Então, quando a gente diz assim, doce faz mal porque a maioria das pessoas não vão estar escovando os dentes. Do ponto de vista dentário, tá? Uhum. Porque doce faz mal. De verdade, para um todo. Hoje a gente sabe o quanto o doce é ruim para diabetes, para gordura, enfim, né? De uma maneira geral. Mas assim, para o dente em si, a cárie só vem se você não escovar. Uhum. Então, se você comeu doce e escovou o dente, não se preocupe que cárie você não há de ter. Mas não deve, né? Excesso de doce faz mal à saúde, de uma maneira geral. O clareamento, ele enfraquece os dentes também? Não, de forma alguma. Então, se tem esse mito, né, de que o clareamento enfraquece... não, ele age ali na superfície do dente, não deixa nada frágil e só clareia dente. Não vai estar clareando ali. Se você tem muita restauração, saiba que quando terminar o clareamento tem que trocar a restauraçãozinha do dente para adequar uma cor com a outra. Mas não. Entendi. Tem outro que o pessoal também fala muito, chegou uma mensagem para a gente agora também, com relação a tomar café e beber água gelada. Enfraquece o dente também? Não, isso é mito, né? É mito. Mito da vovó, né? Que trinca os dentes. Que né? trinca os dentes. Do mesmo jeito que se tinha uma cultura nossa mesmo, profissional, né? Baseada na literatura, de que quando a gente fizesse clareamento, o paciente tinha que fazer uma dieta branca. Não ia tomar café, não ia comer açaí, tomar vinho, enfim, ketchup. Hoje a gente já não tem mais isso, né? A gente já sabe que não é necessária essa dieta branca para quem faz clareamento. Tá, ele ali, naquelas primeiras horas, ele evita e depois vida normal, sabe? Então, isso favorece também, porque muita gente quer fazer, mas não quer abdicar do cafezinho, não quer abdicar, mas a gente tem o mesmo resultado. Entendi. Doutora, quando chega um paciente lá no teu consultório, que ele é super, vamos dizer assim, sensível à dor e medo terrível do dentista, e que você sabe que precisa fazer um tratamento que vai, de certa maneira, modificar aquela dor que ele estava sentindo, mas que era necessário ele fazer. E ele não aceita. Como é que você trata isso? Como é que você consegue convencer ele a deixar mexer na boca dele? Essa parte é difícil. Primeiro, ele tem que entender que ele não deve deixar para ir só no grave. Eu digo assim, não nos vejam
como um bombeiro, que a gente vai apagar um incêndio. É tão ruim, né? Porque você tem que anestesiar, porque você já está com dor, porque tudo ali é muito mais álgico, tudo mais amplo, né? Às vezes é uma coisa muito simples no meu dia a dia, anestesiar o paciente, não. Mas para aquela pessoa não é, porque ela está muito mexida. Então, primeiro é não deixar para ir, sempre no pior. Então, primeiro é a prevenção, sempre voltar, fazer as coisas simples para não agravar. Rotina é bom para todo mundo. Então, escovar os dentes, botar aquilo ali como uma obrigação diária. E quando você não consegue de forma alguma, então, fazer de maneira consciente é fazer de maneira inconsciente, com sedação. Mas não deixar de fazer. Sim. Deixar de fazer seria a última opção, porque chega uma hora que precisa. Por exemplo, vamos falar sobre idoso, porque eu vejo que hoje a gente tem uma alta população aí ficando idosa no Brasil, né? A gente precisa ter profissionais capacitados para atender o idoso, né? Muitos profissionais, às vezes recém-formado, tem um pouco de insegurança. Por quê? Porque você tem que entender que o idoso e muitos jovens hoje também, mas assim, tem diabetes, tem hipertensão, né? Que são doenças de base que a gente precisa conhecer, precisa solicitar exames para atender aquele paciente e precisa também orientar quem cuida, né? Hoje mesmo eu atendi um paciente com mais idade e que eu cheguei e disse, a gente vai fazer esse que está incomodando hoje, porém, eu já alertei, vamos fazer esses outros. Sabe por quê? Porque um paciente hoje com 90 anos, se deixar para 2, 3 anos, hoje não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem nada. Maravilha, mas ninguém sabe daqui a 3 anos como vai estar. Então, vamos cuidar hoje, por que aguardar, né? Então, eu digo isso muito assim, que eu acho que nós, profissionais da saúde, dentistas, a gente tem que encaminhar também nessa gerontodontologia, vamos dizer assim, né? A parte da geriatria, voltada para a odontologia, para entender também e orientar nesse cuidado do idoso, porque a gente recebe também, e que muitas vezes o idoso é brabo, não quero, não vou fazer. Aí, só faz quando não quer. vou fazer, né? Não, só vou fazer esse e acabou-se, o mundo cai, né? Então, também a gente não pode obrigar, a gente pode conscientizar e saber que uma hora vai precisar estar ali. Então, a gente tem que respeitar, mas o ideal era isso ou isso. Por isso a minha pergunta, mas por que o dente ciso é tão temido, doutora? O dente ciso é o dente do juízo. Por que o dente do juízo? Ele nasce entre 18 e 25 anos. E aí a gente diz que junta, né? A idade que está chegando o juízo para a pessoa. Então, realmente não tem a data que o rapaz diz, porque não nasceu ainda o meu, né? Pois não tem juízo. Mas, enfim, por que ele é tão temido? Porque, na maioria das vezes, ele está mal posicionado, não tem espaço para nascer. Ou então, é um dente que fica ali inclinado ou semi-ocluso, ou seja, nasceu só um pedacinho dele, mas o outro está dentro do osso, dá muita inflamação, pericoronarite, pode ter algumas lesões associadas àquela erupção cisto-dentígero ou outra coisa desse tipo. Então, a gente costuma indicar para extração. Mas aí eu sempre digo assim, nem todo terceiro molar precisa tirar, nem todo siso é para extração, tá? Tem siso que deve estar na boca e a gente deve permanecer. E quando, doutora, por que esse meu dente eu não vou tirar? Tem gente que já me perguntou isso. Por que? Eu disse, porque tem função mastigatória. Se tiver espaço e tiver função, se o de cima tocar com o de baixo de maneira correta, toques legais, função mastigatória, por que eu vou tirar? Não vou. Teve função mastigatória, fica na boca. Não teve função mastigatória, não está dando para higienizar, não nasceu por completo. Ou, quando ele vier, não vai ter espaço, vai trazer prejuízos ao paciente, extração. Ele é temido pelos pacientes porque é um procedimento cirúrgico e ninguém quer fazer procedimento cirúrgico. Verdade. Né? E assim, vale salientar que procedimento cirúrgico na Odontorrep, a gente só faz com exames de sangue. Então, no mínimo 3 examezinhos básicos e que é uma coisa que a gente não abre mão. E eu vejo muitas vezes o paciente questionar, mas por que um paciente jovem, eu vou ali e tiro sem isso? Eu digo, então vá. Mas aqui a gente faz, porque eu preciso saber se você tem anemia. E eu já peguei muito paciente com anemia jovem, porque nem sei porquê, mas foi investigar. Com diabetes, então pacientes com distúrbio de coagulação. E aí, se a gente faz o procedimento, né, e
não sabe como é que o paciente está sistemicamente, a gente pode ter maus resultados. Então, todo o procedimento cirúrgico ele deve ser feito com exames de sangue. Recentemente a gente viu aí na internet, apareceu uma notícia que gerou assim um burburinho muito grande na internet com relação a um medicamento que foi inventado, né, de que você pode tomar e pode nascer dentes. Fala pra gente sobre esse assunto que deixou muita gente desnorteada, porque imagina você tomar um comprimido e o dente nascer na ponta do seu dedo. Então, é uma pesquisa de japoneses, né, que foi liberada para se iniciar no próximo ano em humanos, mas que são com anticorpos monoclonais, né, para que estimule e faça realmente nascer esses dentes. Onde tem que nascer. Isso. Onde deve nascer. Não, onde deve nascer. Então, assim, para ele ser, toda pesquisa, ela passa por um comitê de ética, né, então a gente só libera realmente uma droga, uma medicação depois dos testes e que seja visto que seja seguro para o paciente, né? Então, agora foi liberado, é um grande avanço, mas ainda não é uma realidade para nós, né? Assim, na prática, não, mas possivelmente lá para 2030 estará disponível, se Deus quiser, e tudo der certo nas pesquisas, para que a gente use nos pacientes. Seria ótimo. Ô, doutora, aquela broquinha que a senhora usa, ela faz aquela zoada, mas não tem como deixar ela sem aquela zoadinha irritante, não? E assim, Pois que é. deixa todo mundo temeroso. A grande queixa dos pacientes é a zoada, né? Porque fica tenso ali, né? E às vezes a gente aperta um pouco mais. Mas existe, sim, equipamentos com menos zoada, né? O consultório odontológico precisa ainda evoluir muito em muita coisa, assim, eu digo assim, poderia se extinguir fios, por exemplo. Pra que tanto fio, né? Poderia ser tudo no laser, né? Colocava, tudo, né? Isso, então... Mas muito tem se avançado, né? E eu acredito que em breve a gente vai conseguir sempre uma odontologia mais suave. A gente já tem, e isso está evoluindo cada vez mais. Aqueles ferros que você utiliza, dá um medo tão grande, porque é tanto ferrinho. Instrumental, tanto né? instrumental, né? Anestesia nem se fala, que eu morro do medo da anestesia, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é uma super aliada para mim. Como é que eu digo para você? Pode aplicar, quanto mais melhor. E você diz, não, você não é louco. Porque também tem uma certa quantidade que pode ser aplicável e que é seguro, né, doutora? Sempre. Toda medicação tem um limite, né, para o paciente. A gente deve respeitar isso para não fazer sobredose. E a anestesia, ela é fantástica, né? Eu imagino, né, o povo pré-histórico que não tinha acesso a isso. Imagina Sim. só como deveria ser. Mas aí, aliada a isso, Deus abençoou, né? E a gente vê, por exemplo, que as altas taxas de cáries, elas datam, por exemplo, no pós-açúcar, o cultivo da cana, aquela questão né? Então, ele vem muito mais a partir daí do que antigamente, que você tinha uma comida menos processada, menos cariogênica, como a gente diz, né? Então, isso favorecia, mas a anestesia... ela ajuda muito. E não tem anestesia, como eu imaginava, a mais forte e a mais fraca. O que existe é o tempo que você tem para trabalhar no dente. A gente vai ter várias drogas diferentes, com tempo de ação diferente e com composições diferentes. Por exemplo, se você é hipertenso, eu vou usar um tipo de anestésico, tá? Sem vasoconstrictores, por exemplo, né? Se você é um paciente comum, que não tem nada que me chame a atenção, eu vou usar um anestésico simples, que vai me dar aquela analgesia e que vai resolver seu problema. Então, assim, existe aqueles que eu não posso usar em gestante, porque passa pela placenta. Existe, então a gente tem um arsenal, tem, por exemplo, alguns que têm um tempo de uso muito maior, um tempo de uso não, um tempo de ação muito maior, que tem mais, um poder mais anestésico. Então a gente vai avaliar aquele caso ali e vai usar de acordo com aquele paciente. Se o paciente não é hipertenso, não está gestante, então eu posso, basicamente, o que eu usar vai dar certo.
Entendi. Né? Mas aí a gente usa aquele que é menos tóxico, aquele que eu vou poder usar uma maior quantidade, com aquele bom resultado. Então, sempre dentro do limiar de segurança. Aquele que me deixar sempre muito mais segura. Como é que você analisa o mercado recebendo esses novos odontólogos? O que é que você pensa disso? Eu acho que a odontologia ela é linda, certo? E eu espero que os novos colegas abracem a odontologia realmente com dedicação, né? O nosso dia a dia não é fácil, são muitos profissionais aí no mercado e que a gente precisa ter muito respeito pelo nosso paciente para que nossa entrega seja muito bem feita, né? Eu acho que a gente tem mercado, né? A gente tem quantas bocas, né? Em Caruaru, no mundo, quantas pessoas precisam. A maior dificuldade eu não coloco nem na quantidade de colegas que temos no mercado, é na quantidade de pacientes que podem fazer um tratamento odontológico, porque ainda é caro. Infelizmente, ainda é caro, ainda não é um tratamento para todos. Você vê que o SUS não oferta como deveria, por exemplo, ofertar para todos com especialidades, porque é caro. É caro, né? O material é caro, né, doutora? O material é caro, é um serviço que você precisa realmente de tempo, de dedicação. Então, que os colegas venham para ofertar, mas também que não trabalhem de tal forma que não possam custear aquilo que estão ofertando, sabe? Para que esse serviço ele realmente seja de qualidade, que você possa se capacitar, que você possa fazer a melhor entrega para o seu paciente. Para quem está assistindo o nosso Muracast, que morre de medo de dentista, qual a dica final que a senhora daria para que não vá visitar o dentista ou que tenha cuidado e vá a cada 6 meses para prevenir e para não ir tantas vezes, ou como a senhora disse mesmo, não vá nas últimas? Então, o segredo é simples, como tudo na nossa vida, né? Às vezes a gente acha que o carro mais sofisticado é o melhor, que a viagem mais sofisticada é a melhor, mas muitas vezes o melhor para a gente é estar em casa, com o pai, com a mãe, comer aquela comida básica. Então, eu costumo dizer que o básico bem feito é melhor do que o perfeito. O básico bem feito, eu sou cheia de, né? O básico bem feito é melhor do que o perfeito. Ou seja, se você faz todo dia, escova muito bem seus dentes, é muito melhor do que você tirar um dia para escovar perfeito e fio dental. Não, tem que ser todos os dias. Você faça o básico. Então, escovação e fio dental é o grande segredo para não precisar de procedimentos odontológicos invasivos. Né? Porém, algumas coisas podem acontecer, né? Dentes tortos, que foge da sua possibilidade. Você vai ter que botar um aparelho, um dentiqueiro que vai nascer ali no lugar que não deveria, que precisa de uma extração, mas são coisas corriqueiras. Mas você não vai sofrer, com certeza, de dor de dente, não vai acordar no meio da noite, não vai precisar correr numa UPA, porque é difícil de encontrar uma urgência odontológica na madrugada. Então, ou ligar para a doutora Líbia. Ou ligar para mim. Então, isso vai minimizar bastante aí o sofrimento, com total certeza. É hábito. O segredo da vida é hábito. Olha aí. Então, você, olha, do Muracast, teve aí também uma conversa bem bacana hoje para você perder um pouquinho do medo do dentista, né? E, claro, faço um convite para você, se de repente você está precisando aí fazer uma manutenção ou uma higienização, né? Ou então um clareamento, coisas corriqueiras, procure a Odonto Rap com a doutora Líbia Maciel, que nos deu a graça aqui no nosso Muracast, abriu mão aí de estar atendendo seus pacientes para estar conversando comigo e com você. Agradeço a você pela visita, seja muito bem-vinda e a gente volta a conversar em breve. O microfone está aí para suas considerações finais. Fico muito feliz, muito grata pelo convite, pela honra também de cuidar do seu sorriso. Você é sempre muito bem-vindo, vocês também são muito bem-vindos. Venham conhecer a Odonto Rap, venham conhecer nosso trabalho, nosso serviço, que realmente a gente tem amor pelo que faz. Isso é o que faz a nossa diferença. Olha aí, então já deixa agendado, porque segunda-feira a gente se encontra lá no Odonto Rap, não é verdade? E claro que no próximo sábado também a gente já tem um encontro marcado aqui às 8h30, trazendo mais uma personalidade, mais uma pessoa importante de Caruaru e da região para conversar e para esclarecer algum assunto que nós iremos abordar. Muito obrigado pelo carinho da audiência, um excelente sábado para você e semana que vem a gente está aqui novamente. Um abraço para você, tchau, tchau.